Portugal é um risco para a segurança da União Europeia. Isso é desconfortável, é muito chato. Vamos aqui ver a reportagem, depois voltamos aqui para os comentários. Resultado de uma visita surpresa feita em dezembro ao aeroporto e ao Porto de Lisboa. A RTP sabe que foram 8 peritos da Comissão Europeia, estiveram 2 dias a analisar tudo e o resumo está nestas 5 páginas a que a RTP teve acesso. Detectaram deficiências graves em relação ao controle externo de fronteiras devido à fraca qualidade dos controles de primeira e de segunda linha, do excessivo tempo de espera e de um relaxamento sistemático e não notificado dos controlos fronteiriços, levando à ausência dos controlos na saída. E tudo isto tem um impacto negativo significativo noutros Estados-membros, pondo em risco todo o espaço Schengen. O documento reconhece que o aeroporto de Lisboa é um dos mais importantes pontos de fronteira da zona Schengen em número de passageiros e ligações à África e América do Sul, em especial Brasil e Angola, que são países com risco migratório significativo. Os peritos deixam 14 recomendações para serem implementadas em Portugal, incluindo assegurar suficientes especialistas de fronteira e implementar um programa nacional de formação em análise de riscos. A RTP tentou obter reações da Direção Nacional da PSP, do Sistema de Segurança Interna e do Ministério da Administração Interna, mas sem sucesso. Esta terça-feira, no Parlamento, o Ministro admitiu algumas dificuldades. Há também problemas naquilo que são designados os e-gates, nesta operação. São problemas transversais a toda a Europa. Nós fomos inspecionados e a inspeção não correu bem. Todas as chamadas de atenção estão em vias de ser resolvidas e estamos a fazer esse trabalho. Luís Neves diz que tudo tem de melhorar. Nós quisemos meter o rocio na petesga, desculpe a expressão. Portanto, nós estamos a trabalhar muito seriamente com a ANA, no sentido de criar novos espaços, e aqui em Lisboa, no dia 29 de maio, há novas boxes que vão ser disponibilizadas. Os peritos europeus recomendam ainda que Portugal garanta controlos sistemáticos nas fronteiras para todas as pessoas que atravessam a fronteira externa no aeroporto de Lisboa até 30 de abril. Falta pouco mais de uma semana. Essa matéria até parece uma ofensa a Portugal, né? Portugal é um risco para a Europa, é um risco para o espaço Schengen. E, claro, essa notícia deixa um grupo de portugueses ou de cidadãos muito felizes, os chamados anti-imigração ou aqueles que querem que Portugal realize de imediato uma reforma migratória. E também uma notícia que deixa preocupado os cidadãos que são imigrantes ou então que têm compromissos com imigrantes. E estamos aqui a olhar para 2 grupos de cidadãos, né? Portanto, alguns que os chamados anti-imigração, né? Ou seja, temos que ter controle com a imigração, temos que a imigração controlada, né? Temos que ver quem é que vem, de onde é que vem, que língua é que fala, que comida que come, qual é a sua religião, né? Os mais polites, né? Quando podiam dizer apenas, esses podem, esses não podem. Portanto, usam aqui umas termos. Imigração controlada e não só. Depois temos um outro grupo, né? Que são os imigrantes, familiares de imigrantes, amigos de imigrantes, simpatizantes de imigrantes, aqueles que já foram imigrantes, portanto conhecem e entendem a dificuldade de ser imigrante, tanto ficam tristes, outros ficam contentes com esta classificação de Portugal como sendo um risco no controle de fronteiras na União Europeia. O que é que significa esta matéria, essa classificação e o que é que pode acontecer para Portugal nos próximos tempos? Família, primeiro vale aqui lembrarmos que Portugal poderá ser, com esta matéria aqui, uma informação de que é o país mais vulnerável neste momento, segundo aqui o relatório e a minha compreensão. Estão a dizer que Portugal é o país mais vulnerável em relação à segurança, né, da entrada de imigrantes na União Europeia. Porque Portugal é um país dos mais estáveis da União Europeia, ok? É um país que muitas vezes é chamado país ignorado porque não se mete muito em problemas dos grandes. Está aqui a acontecer agora o Estreito de Hormuz, Palestina, Israel, China, Estados Unidos, tarifas. Portugal é um país tranquilo, mesmo a nível de marginalidade e não só, um país tranquilo. Portanto, agora, tranquilo não significa que é isento. Agora, pode ter algumas debilidades que faz com que se torne um país vulnerável para algum problema, também em função dos problemas dos países de entrada. Se há muito desemprego, há muita insegurança, muita insatisfação nos países ora colonizados, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, esses cidadãos desses países vão para os países dos colonizadores. Se você reparar muito bem, quem colonizou a França, ou seja,
Países que a França colonizou em África, quando lá há problemas, desemprego, guerra e não só, eles vão para a França. Países que a Inglaterra colonizou, eles vão para a Inglaterra. Países que a Itália, a Espanha, eles voltam para lá. Cada um procura o seu colonizador. Ou seja, eu estou assim porque tu tens um pedaço de culpas, eu vou ter contigo para você resolver meus problemas. Então, a pressão social que se vive nos países colonizados por Portugal faz com que eles possam caminhar para Portugal e Portugal ver-se forçado ao limite de controlar a densidade demográfica. A razão pela qual é também a obrigação de Portugal, para que se possa ter mais relaxo, mais controle, participar da solução dos países ora colonizados. Ponto. Agora, isso significa que Portugal, o governo português, está a ser forçado a rever as 14 medidas que foram aqui vistas, porque daqui a 3, 4, 5 meses, 6 meses, se as 14 medidas Portugal nada as fazer, vai acontecer um segundo estágio, ok? Mas antes de eu aqui entrar mais profundidade sobre a minha apreciação em volta desta reportagem, quero lembrar que é importante você fazer like neste vídeo. É meu pagamento, é meu salário, é a razão pela qual eu volto para cá, motivado ou não para gravar mais vídeos. Antes de ontem alguém doou-me 15 yuan, fiquei muito feliz, muito contente, aqui no botão doar, clicou aí, deixou ali 15 yuans. E eu fiquei tão motivado que hoje voltei para gravar mais vídeos, espera que caia mais €1, $1, $15, 15 yuans. Portanto, o teu like, a tua partilha, a tua doação. Para mim é um energético, pô. E quando eu pensar, vou dormir ou vou gravar vídeo? Se calhar é melhor gravar, porque pode cair uma doação aí de X. Ou então alguém pode comprar aqui um livro, se calhar é melhor gravar. Portanto, não hesites em fazer like, em partilhar, ajudar o canal aqui e motivar-me a poder voltar para cá. E amanhã decidirem entre dormir ou gravar, decido gravar porque você não te colocou like e partilhou. Ok? Obrigado. Pois estava eu a dizer que... o meu relógio aqui está da bandeira, para esconder aqui essa cena. Esse relógio aqui também já é muito antigo, está comigo há uns 5 anos, também está cansado. Família, vou dizer que temos aqui 2 grupos de cidadãos, né? Os anti-imigração e aqueles que querem que Portugal realize de imediato a reforma migratória, e aqueles que são imigrantes, são irmãos, simpatizantes, amigos, companheiros de imigrantes, aqueles também que entendem o problema da imigração. Ponto. Portanto, vai deixar alguns felizes, outros tristes, e o governo português a trabalhar nesta premissa que fará com que nos próximos dias, claramente, o processo de entrada não é que seja mais difícil, é que há algumas questões sejam tidas com mais cuidado. Porque às vezes as pessoas entram e saem, é porque falta um sistema daqui. Tenho aqui um documento, mas eu tenho dúvidas se de facto isso aqui é legítimo ou não. A fila é enorme, estás-me aqui, entra. O documento está certo, não é? Só que o técnico está com dificuldade em verificar o documento. E também está a faltar aqui uma técnica, e também uma fila enorme. Deixa passar. Poderá ser que Portugal desenvolva algumas mais instrumentos tecnológicos e fica claramente difícil a entrada de um ou outro cidadão. Okay? Se pode reduzir claramente aqui a entrada de mais pessoas, porque se está a dizer que há um problema, quer dizer que há pessoas que estão a entrar na desconfiança. Ele entrou, mas não devia entrar porque eu acho que se... Ok? Ponto. Obrigando Portugal a rever essas medidas, também pode, se não conseguir corrigir essas faltas aqui, Portugal pode dizer, calma aí, stand-by aqui para aquela origem, até resolvemos isso. Pode acontecer muita coisa, família. Pode dar um stand-by, pode haver muito mais escrutínio, pode também acelerar o processo, porque Portugal pode decidir contratar mais pessoas aí para a imigração, pode trazer mais tecnologia, tornar a coisa mais automática e o processo ser muito mais fluido. Pode acontecer que possam entrar mais pessoas e com mais segurança, também possa entrar menos pessoas, porque está difícil fazer o escrutínio. Mas que vai, no final do dia, deixar algum pessoal feliz, porque acha que ainda bem que eles perceberam que tem erro, porque havendo erro vão controlar mais, me vai deixar claramente alguns tristes. Ponto. Agora, a segurança da União Europeia depende de todos os Estados-membros. A Europa é grande por causa da organização. A África é pequena por causa da organização União Africana, que não é coesa. Na União Africana, cada depende de si próprio. Na União Europeia, alguns pressupostos dependem de todos.
É preciso que todos cresçam juntos para que não haja aquela imigração de quadro, fuga de quadros, a imigração de marginais, problemas aqui, porque não haja desequilíbrio no continente. Eles são mais coesos, ok? Logo, a tua segurança me importa. Se há problema ali, nós nos reunimos e perguntamos o que é que se passa. Quer a nossa ajuda? Não queres? Até inclusive te obrigamos a tomar decisões que você não quer tomar, porque a nossa segurança também depende da sua segurança. Quem entra em Portugal tem caminho verde para todos os países Schengen, que não são poucos, ok? Portanto, porque a segurança da Europa depende de todos os Estados-membros, logo Portugal, em função da pressão da organização, vai claramente trabalhar com mais afinco, não vai ignorar esses 14 pontos, vai trabalhar neles, ok? Mesmo não concordando, vai trabalhar neles, e isso claramente poderá espoletar duas consequências, estas que já falei aqui a pedaços. Ponto. Logo, estamos aqui a olhar para um cenário que pode trazer claramente consequências a nível econômico, da economia portuguesa, porque estamos aqui a olhar para mão de obra, são os imigrantes, ok? Se Portugal precisar de mais mão de obra para uma área ou outra área, os imigrantes que já foram contratados estão a vir, alguns podem ser barrados, outros podem entrar, claramente isso toca com a mão de obra em Portugal, e se faltar mão de obra em Portugal, para quem já está em Portugal é fixe, porque se está a faltar mão de obra, quem está em Portugal ganha mais salário, e se for qualificado. Se eu sou um técnico qualificado, está a faltar pessoas da minha área, todas as empresas me querem, eu vou naquela que me paga melhor, ou então eu vou exigir salários maiores, ok? E sim, impacta a questão da economia, a questão do trabalho, ok? E depois, claro, impacta aqui a relação também de Portugal com os demais países, porque a depender da medida que Portugal for adotar para poder reduzir aqui essa pressão da União Europeia, pode claramente criar aqui uma certa fricção entre países amigos, países históricos. Vou cá falar de Angola, Guiné-Bissau, de Moçambique, São Tomé e não só. No entanto, vou parar por aqui. Faz um like, deixa o seu comentário, a sua opinião em relação a essa matéria. Estamos juntos, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe como sempre. Amém.